Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o ponto 2, nesse ponto em que o anticristo estará perseguindo Israel na segunda parte da grande tribulação, esse trabalho do dragão, fazer essa perseguição ao resto da semente dos santos, é importante frisar que Israel, hoje, ele é o país número 1 do mundo em avanço tecnológico, em inovação tecnológica, né? Isso aconteceu a partir de 2013. E veja como é significativo. Israel, um país minúsculo, ultrapassar os Estados Unidos em números de empresas de inovação tecnológica, aquelas chamadas startups. O comentário diz: em 2013, Israel ultrapassou os Estados Unidos da América em inovação tecnológica, se tornando o país número 1 do mundo. Veja, eu coloco aí um artigo que eu extraí mesmo lá em 2013. O título do artigo diz: Crescimento de startups torna Israel o país líder em progresso tecnológico. Nós observamos há pouco tempo o avanço tecnológico de Israel com mísseis, que eles perseguem outros mísseis e conseguem explodir aqueles mísseis ainda no espaço antes deles chegarem ao chão. Então essa tecnologia de identificar os mísseis e enviar aquele míssil mais veloz, causando uma explosão no míssil enviado pelos palestinos, é um dos exemplos de avanço tecnológico de Israel. E nós sabemos também hoje que Israel, toda a tecnologia por exemplo, de internet sem fio, tudo isso foi desenvolvido por Israel. As tecnologias que nós temos hoje de ponta no mundo, elas foram desenvolvidas por Israel. E Israel, como líder em tecnologia no mundo, isso significa que Israel não será vencido assim tão facilmente pelos Estados Unidos, pela China, pelos países que vão estar ali liderando esse bloco que o anticristo vai organizar contra o povo de Deus. O comentário diz: a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram decididas graças à energia que cada país possuía, né? Isso começa pelo petróleo, né? Essa energia tinha como base o petróleo. A batalha com o Japão foi decidida na tecnologia, a triste tecnologia da bomba atômica, mas foi tecnologia, né? Então esse avanço tecnológico que possibilitou que os Estados Unidos desenvolvesse essa terrível bomba, que seria bom que a humanidade nunca tivesse desenvolvido, mas o avanço tecnológico, ele possibilitou a vitória na guerra, né? Não há dúvida de que a Terceira Guerra Mundial, que o Apocalipse chama de Batalha do Armagedon, terá a tecnologia como ponto-chave. Em termos de tecnologia, Israel se destaca no mundo. Então, o tipo de armas que estarão sendo usadas durante a grande tribulação, com certeza farão a diferença na hora da guerra, né? Eu chamei aí de Terceira Guerra Mundial, porque a Batalha do Armagedon, como a Bíblia descreve, será uma guerra mundial, porque está dito, nós chegaremos no capítulo 16 para estudar com mais detalhes, mas está dito lá que os demônios saem ao encontro de todos os reis da terra para congregá-los na Batalha do Armagedon. Ou seja, então será uma guerra mundial, assim como na Segunda Guerra Mundial teve um momento em que as nações ficaram contra a Alemanha, e em outro momento contra a Itália, em outro momento contra o Japão. Na Batalha do Armagedon serão todas as nações contra Israel. Bom, falando ainda de tecnologia, como eu atuei na área de informática por muito tempo, eu sempre li aquele Globo Informática. Então eu me lembro na década de 90 desse
dessa reportagem que eu vi. Eu pesquisei na internet, não consegui recuperar essa reportagem, mas é importante. Então confiem que eu li essa reportagem, mas não tenho condições de dar o artigo, porque foi lá em 1990 e pouco, 95 mais ou menos, 94. Diz aí o comentário do que eu li nesse artigo. Na década de 90, a França capturou um pirata que era especialista em invadir sistemas de seguranças, principalmente de bancos. Então o indivíduo ele entrava, uma coisa que ele fez, eles descobriram, ele entrava num dos maiores bancos da França e toda noite ele tirava 1 centavo de cada conta e transferia para uma conta dele. Quem é que ia notar a falta de 1 centavo? E assim aquele homem foi enriquecendo, e depois fazendo outras fraudes, até que conseguiram capturar ele. Então não tinha sistema de segurança que conseguia impedir a ação daquele hacker, né? Daquele pirata de informação, como chama. Bom, a França acabou capturando ele, tá certo? Prendendo ele, e aí veja o que vai acontecer. Israel ofereceu asilo ao pirata com o propósito de trabalhar no sistema de segurança de Israel. Então, naquela oportunidade eu li que a França, quando foi expulsá-lo, exilá-lo, ele falou, Israel ofereceu exílio a ele, né? E nesse caso, qual era o propósito de Israel? Era oferecer a ele oportunidade. Ó, você quer ficar fugindo pelo país, pelo mundo como bandido? Ou você quer, certamente devem ter oferecido rios de dinheiros a ele, porque crescendo a tecnologia, qual foi a visão de Israel? Israel tem tantos inimigos que se conseguirem colocar um vírus dentro do sistema de segurança de Israel, estraga tudo. Naquela mesma oportunidade, no ano 90, estava ocorrendo a Guerra do Golfo, e eu também acompanhava aí, principalmente pela questão profética. Eu me lembro que os mísseis Scud do Iraque, que ele jogava contra Israel, os Scuds eles caíam no deserto. Em alguns momentos os mísseis Patriot conseguiam abater esses Scuds. Mas aí depois foram pesquisar por que os Scuds erravam tanto o cálculo e caíam no deserto, já que os computadores são precisos no cálculo. Ele vai, quero que atinja essa parte de Tel Aviv. Eles não jogavam míssil em Jerusalém, é claro, né? Mas jogavam contra Tel Aviv, a maioria caiu no deserto. Depois descobriram que a França, ela, quando fez um acordo comercial com o Iraque, vendendo impressoras para o Iraque, aí num acordo com os Estados Unidos não queria que eles vendessem, e no final eles fizeram o seguinte, olha, nós vamos vender, mas vamos colocar um vírus no chip de cada impressora. Esse vírus ele vai entrar na rede de computadores do Iraque. E qualquer cálculo que eles fizessem baseado em quilômetro, e aí eles calcularam a distância, né, do Iraque até Israel, aí vamos supor aí, 10 mil quilômetros. Qualquer cálculo acima de 9 mil quilômetros, a função daquele vírus era pegar aquele cálculo e jogar números errados. Então, assim que o Iraque ele não conseguia, Saddam Hussein não conseguia atingir Tel Aviv, conseguiu em poucos casos, mas por causa de um vírus. Então imagine, um vírus entrando no sistema de segurança de Israel, um país tão odiado, um país que ainda hoje muitos países árabes, eles têm como lei destruir o Estado de Israel. Então Israel ofereceu essa oportunidade e diz que ele aceitou. Então nós sabemos hoje por que o sistema de segurança de Israel é o melhor do mundo, e esse homem que tinha uma mente brilhante, talvez esteja vivo, né? Tem uma mente brilhante, que usava para o mal, acabou trabalhando para o Estado de Israel e deve ter colaborado para que Israel seja a potência que é hoje. O comentário prossegue. Um homem que conhece os segredos para burlar a segurança de informação se tornou um dos principais desenvolvedores do sistema de segurança de Israel.
e assim nós vemos o que Israel é hoje. A tecnologia de Israel permitiu o desenvolvimento de um sistema antimíssil que impede os ataques dos mísseis palestinos. E como hoje nós temos essa facilidade dos celulares, que as pessoas filmam das suas casas, dos seus apartamentos, e nós tivemos a oportunidade de ver, principalmente à noite, as luzes daqueles mísseis palestinos vindo contra Israel e as luzes, né, dos mísseis de Israel que conseguiam derrubar e explodir aqueles mísseis palestinos. Um exemplo de tecnologia avançadíssima. O comentário prossegue. Em 2019, graças ao desenvolvimento tecnológico, Israel identificou antecipadamente um cyberataque de hackers palestinos e identificou também de onde partia o ataque. Então veja que importante, eu trouxe lá da década de 90 essa história desse hacker que foi expulso da França e recebeu asilo lá em Israel. Esse caso agora que eu mostro para vocês foi um caso recente em que havia um plano na Palestina de enviar um cyberataque, ou seja, enviar algum tipo de vírus para entrar no sistema de segurança de Israel. O que aconteceu? Eu coloco ali, imediatamente Israel explodiu o prédio onde estavam os hackers, lá na Palestina. Porque quando nós nos conectamos à internet, cada computador ele tem um ID, né, uma identidade. Assim como eu tenho o número de identidade, o número de CPF, o computador também. E além disso, cada rede que é conectada à internet, o mundo que controla a internet, principalmente Estados Unidos, Israel, né, eles têm conhecimento onde está se conectando cada computador. Isso aí no futuro certamente será até utilizado pelo anticristo, né? Então eles têm esse recurso. Então eles identificaram e imediatamente mandaram um míssil que atingiu aquele prédio, aquele andar onde eles estavam, e aí morreu o hacker, morreu também civis, porque eles têm essa covardia, né? Eles colocam o escritório deles junto de civis para que um ataque de Israel acabe por atingir civis e isso aí ser utilizado na ONU para mais uma condenação de Israel, né? Então eu tirei um trecho do artigo de 6 de maio de 2019, e esse artigo diz, olha, as forças de defesa de Israel afirmam que tiveram sucesso ao neutralizar uma tentativa de cyberataque contra o país. Após identificação de local, um prédio que abrigava hackers do Hamas na faixa de Gaza foi explodido. Segundo a Força de Defesa de Israel, drones foram utilizados para uma ofensiva aérea. E é outra coisa, né? Eles utilizam drones que não são pilotados, não tem um humano naquele drone. Hoje, drones de diversos tamanhos, né? Não são só esses drones pequenos, não. Utilizam drones grandes que podem levar um míssil. O comentário do artigo prossegue. Todo o ataque via drone foi mostrado em um vídeo no Twitter, publicado pela própria Força de Segurança israelense. As forças de Israel afirmam que o prédio era usado pela Força Militar Palestina Hamas e abrigava uma equipe de hackers voltada para desestabilizar o espaço cibernético de Israel. Nós frustramos uma tentativa de ataque cibernético do Hamas com alvos israelenses. Após nossa operação de defesa bem-sucedida, atacamos um prédio onde os agentes do Hamas trabalham. O Hamas Cyber, né, aí coloca aí, foi removido, que era o nome do vírus, né? Escreveu o Sistema de Segurança de Israel. Então é interessante que eles conseguiram impedir que o vírus entrasse no Sistema de Segurança de Israel, e eu acredito
né? E aí não foi nesses artigos que eu li, mas eu acredito que aquele hacker que entrava em todo tipo de computador lá na década de 90, ele foi para Israel e lá em Israel ele acabou participando então do desenvolvimento desse sistema de segurança. Então esse vírus que eles estavam tentando colocar no sistema de segurança de Israel, ele foi impedido. O artigo prossegue. As tensões no local cresceram nos últimos dias, registrando 27 palestinos e 4 civis israelenses mortos, além de mais de 100 feridos. O Departamento de Segurança israelense ainda disse que matou Hamed Abed Qudri, homem que, segundo Israel, financiava os ataques de mísseis realizados pelo Hamas ao transferir dinheiro do Irã para grupos armados em Gaza. Então o Irã fala a todo momento que ele vai destruir Israel. Então era para a ONU se posicionar, condenar as atitudes do Irã, mas eles não fazem isso. Eles não fazem porque o mundo árabe ainda fornece muito do petróleo para o mundo. Mas aí eu falo que não é uma profecia minha, né? Mas se a igreja ficar aqui mais uns 20 anos na Terra, nós poderemos ver a crise que os especialistas dizem que vai chegar, que é a crise do fim do petróleo. Alguns especialistas dizem que o petróleo do mundo, em 2030, deve estar acabando, deve entrar numa crise de petróleo que o mundo terá que procurar outra forma de energia. Alguns falam um pouco mais adiante, 2040, outros 2050, mas se acabar o petróleo do mundo, o mundo árabe hoje, ele só vive do petróleo. Aquilo lá vai voltar a ser um deserto, e todos os sheiks lá, que hoje eu já vi imagem de alguns sheiks da ONU, tinha uma imagem de um sheik com um diamante, rapaz, que era entre 10 e 15 centímetros, a altura do diamante no dedo, de tão rico que aqueles homens são, né? Então, esse exemplo de Israel, com um avanço tecnológico tão grande, de uma certa maneira vai conseguir inibir por muito tempo esse ataque do anticristo, essa perseguição do anticristo. Mas na profecia bíblica, o ponto que nós vamos entrar agora no Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 13, nós veremos que chegará um momento realmente que não terá como Israel resistir, porque poderá até ter armas mais avançadas, como é falado hoje, os melhores soldados do mundo, como é falado hoje, os melhores estrategistas, os espiões, mas a quantidade de inimigos é muito maior. E o ódio é muito grande. E sempre lembrando também que a batalha do Armagedon é dito que o exército do anticristo parte do mundo árabe. Diz que as águas do rio Eufrates secam-se para que eles venham contra Israel. Então o mundo árabe, que tem esse ódio por Israel, será certamente o grande aliado do anticristo durante a grande tribulação.